Sabe o que eu já escutei, doutor? Agora eu vou dar uma provocada. Escutei assim, ó. São Paulo e Rio de Janeiro, os dois principais estados do Brasil. É o seguinte, ó. Em São Paulo, a polícia militar é a melhor polícia militar do Brasil. E a polícia civil é ruim. Não gosta de trabalhar, não trabalha certo. No Rio de Janeiro, ao contrário. A polícia militar é ruim, porque é corrupta, miliciano, mas a polícia civil é muito boa, efetiva, investiga, não sei o que lá. Escutei isso mais de uma vez. Eu acho que as pessoas têm o direito de ter a opinião delas, né? Mas isso é absolutamente absurdo. Provocação. Né? Doutor, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente vê, principalmente polícia investigativa, a gente tem uma imagem muito grande do cinema, né? Porque a gente vai lá para séries policiais, onde eles usam luz negra e tem sempre esperma em qualquer cena de crime que você vai ver. É engraçado isso. Eu assisto nas séries de investigação. Uhum. A polícia brasileira tem equipamento, assim, comparado, dá para investigar? Você tira digital da cena do crime e manda para um lugar? Tem isso? Tem? Olha só, pensei que não tinha. Hoje, né, eu costumo dizer que há 30 anos atrás, quando eu ingressei na polícia, toda investigação de crime, ela partia do criminoso para o crime. E é exatamente por quê? Porque a gente não dispunha naquela época de ferramentas tecnológicas que propiciassem que a gente produzisse prova, né, irrefutável, como a gente chama, prova técnica e irrefutável. Hoje, a Polícia Civil, ela experimentou, principalmente nos últimos 3 anos, um investimento muito grande em tecnologia. Então, hoje nós temos sistemas como o EIFES, que é o sistema de reconhecimento de impressões dígito-papilares, o EIBS, que é o sistema de reconhecimento facial, né, que é para muita gente meio CSI, pouca gente sabe disso. Então, hoje nós temos total condição de coletar uma impressão digital ou um fragmento de impressão digital no local de crime e, através desse fragmento de impressão digital, com esse sistema, nós colocamos aquela pessoa na cena do crime. E isso também pode ser feito com material genético. O material genético, qual é a dificuldade no material genético? O material genético, o material genético a gente tem a dificuldade. Primeiro, o cuidado da coleta, né, para a preservação desse material. E a gente ainda está, eu diria que um pouquinho atrasado na questão do banco de dados de material genético. Né? Nós temos ainda, quando você fala em impressão digital, né, o banco de dados que a gente tem hoje, então nós temos hoje aqui no estado de São Paulo praticamente toda a nossa massa de cédulas de identidade já digitalizadas. Então, isso forma um banco de dados de impressões digitais enorme. Então, muito difícil a gente conseguir coletar uma impressão digital, um fragmento de impressão digital que seja aproveitável, evidentemente, né? E isso, na pesquisa pelo sistema EIFES, não dá match, como a gente fala, né? É muito difícil. Agora, quando a gente fala em material genético, a gente ainda está engatinhando porque o banco de dados ainda é muito pequeno. Mas só a título de curiosidade, que eu acho que é legal citar, nós tivemos, eu posso estar, a minha memória pode falhar com relação ao ano, mas se não foi o ano passado, foi em 2020, que nós tínhamos um cidadão que tinha praticado 8 estupros na nossa região aqui. Esse crime estava em aberto, certo? Mas tinha sido colhido material genético, esse material genético tinha ido para um banco de dados, esse cara foi preso, ele cedeu o material genético e esses 8 casos aqui da nossa região foram esclarecidos através do material genético dele. Né? Então, hoje, não é CSI, não, viu, Ed? A gente tem hoje um ferramental tecnológico que permite a gente fazer investigações muito, muito técnicas e com resultados muito positivos. O mais importante para a gente é sempre a
preservação, a correta preservação do local do crime. Você não pode contaminar o local de um crime. Esse é o grande problema. Quando acontece uma ocorrência, primeiro chegam os militares, certo? Normalmente. E eles contaminam tudo. Vamos ver se eles já arrasta, já pega. A vida real não é o CSI. Não é a orientação que eu tenho certeza que eles têm do comando. Tá? E eu sei que muitas vezes esse tipo de conduta é no afã de resolver. Eu acredito que não me recuso a acreditar que se isso aconteça, né, um policial militar faça isso de maneira propositada para contaminar a cena do crime. Não acredito. É aquela coisa do afã de você... não é nem de propósito. De esclarecer o crime. Não é porque ele quis. Quer esclarecer o crime, quer ver se acha alguma coisa ali que leve ao autor do crime. Agora, a gente conversa muito com a Polícia Militar sobre esses temas aqui em Bauru, principalmente, eu estando lá na DEIC. A gente tem procurado conversar muito com a Polícia Militar nesse sentido, porque quando a gente perde a possibilidade de coletar no local do crime, né, esses vestígios, né, a investigação ela se torna muito mais complexa, né, e essa dificuldade, ela muito provavelmente ela vai levar a uma situação de um crime que não vai ser solucionado.